Que da hora, velho. Que da hora ver o nosso rival aí sendo eliminado mais uma vez, passando outro vexame, quando muita gente já estava inclusive comprando o pacote da viagem, né, pro Uruguai, para a final da Libertadores, mas foram surpreendidos. Mas na minha opinião, nada mais do que o normal aconteceu ontem no Mineirão, o time de mais camisa, mais tradição passando. Enfim, mais zoações à parte, eu quero contextualizar aqui, cara, o fato de que o Palmeiras tem sabido utilizar muito bem a sua base e não à toa tem colhido os frutos desportivos dentro de campo e muito em breve, cara, vão colher também os frutos financeiros com as consequentes vendas que esses jogadores jovens vão acabar gerando, né, aliviando o caixa do Palmeiras, enfim, fazendo com que o futebol seja sustentável. E é nessa tecla, cara, que eu bato tanto, que eu gostaria muito de ver acontecendo no Cruzeiro e que ainda não acontece. Mesmo com toda a dificuldade financeira que nós temos, toda a crise, né, toda a passação de fome que nós estamos, ainda assim, muitas vezes a nossa base acaba sendo negligenciada, acaba sendo preterida, né, em função de contratações demasiadamente absurdas, incompreensíveis e irresponsáveis. Então, Palmeiras ontem, numa semifinal de Libertadores, acabou o jogo com 5 atletas de base, cara. E são 5 jogadores muito jovens, por sinal. Vou colocar a foto dele aqui para vocês poderem ver. Renan, zagueiro, 19 anos. Danilo, volante, 20 anos. Gabriel Menino, volante barra lateral direito, 21 anos. Wesley, atacante de velocidade, 22, o mais velho deles. E Gabriel Veron, 19 anos, cara. 19 anos o Gabriel Veron, o jogador que entrou no segundo tempo, na sua primeira oportunidade de encostar na bola, forçou a falha do zagueiro do Atlético Mineiro e fez a jogada do gol rolando para trás para o Dudu finalizar. Então assim, cara, semifinal de Libertadores, pessoal. Muitas vezes a gente ouve a desculpa que o jogador jovem não é utilizado por receio dele falhar, do peso da competição, do peso da partida. E ontem a gente pôde ver o Palmeiras se classificando para a final de Libertadores, segunda final consecutiva, né, diga-se de passagem, num jogo onde acabou com 5 meninos da base em campo. Então, assim, o Atlético, né, com todo o investimento, não sei quantos milhões no Hulk, quantos outros milhões no Arana, no Zaracho, no Nacho, enfim, o Atlético usou e abusou de gastar seus tantos milhões, né, em função do patrocínio lá da MRV. E o Palmeiras, óbvio, um time com investimento também, com alguns jogadores caros, entretanto, sabendo fazer essa mesclagem da base. E é isso que eu gostaria de ver no Cruzeiro, né? Dar uma preferência para os meninos da base, que desportivamente ajudam dentro de campo, quando são bons, como é o caso de muitos que nós temos aqui no Cruzeiro, Adriano, Pereira e tantos outros que estão na base ainda que não tiveram oportunidade, mas parece difícil, né? O Cruzeiro, enfim, pretere muitos meninos em função de jogadores experientes aí, de qualidade duvidosa e que pouco agregam. Palmeiras ontem começou o jogo com 2 desses em campo, 3 entraram no decorrer da partida e acabou o jogo com 5. E o Cruzeiro, no jogo de hoje contra o Guarani, vamos puxar aqui a provável escalação. O Cruzeiro deve ir a campo com Fábio, Brock e Ramon, lateral Cáceres e Jean Vitor, meio campo formado por Lucas Ventura, Rômulo e Claudinho, e lá no ataque Moreno, Felipe Augusto e Bruno José. Não é a certeza, mas é uma expectativa que o Cruzeiro comece com esses jogadores em campo. E aí eu pergunto para vocês, o Cruzeiro numa Série B, crise financeira, institucional, crise para tudo que é lado, zero grana no caixa, por que o Cruzeiro não utiliza a base? Sendo que o Palmeiras numa semifinal de Libertadores acabou o jogo com 5 atletas das suas categorias de base, sendo que eles poderiam ter ido ao mercado buscar, né, alguns jogadores caros, consagrados, mas ainda assim eles preferiram dar uma chance para a base. E por que eles que têm dinheiro utilizam a base e o Cruzeiro que não tem acaba não utilizando? No jogo de hoje é provável que a gente comece apenas com um jogador da base em campo, que é o Lucas Ventura. Entretanto, se os desfalques estivessem à disposição, a gente até teria mais. Teríamos o Matheus Pereira na esquerda, provavelmente teríamos o Adriano no meio-campo, no lugar do Lucas Ventura, e ainda assim muito pouco, seriam apenas 2 jogadores da base iniciando um jogo do Cruzeiro. Quando poderíamos ter
o Paulo, quando poderíamos ter o Adriano ao lado do Lucas Ventura, por que não ao lado do Marco Antônio como camisa 10 também? Então dava fácil para esse elenco que a gente tem uns 5, 6 jogadores de base no time principal do Cruzeiro. Mas a gente acaba cometendo sempre o erro de pensar que o experiente vai resolver o problema do Cruzeiro, que vai dar conta do recado, né, que vai absorver a pressão, quando muitas vezes a gente acaba presenciando esses jogadores jovens lidando melhor com a pressão do que os jogadores experientes que teoricamente deveriam, né, saber lidar melhor com isso. Enfim, eu quis apenas trazer esse vídeo aqui para pegar, cara, um contexto do quão falho é o uso do Cruzeiro de suas categorias de base, que além de não dar tanto espaço para eles assim no time, muitas vezes acaba perdendo jogadores a custo zero, ou quando não a custo zero, por um valor, né, mínimo, onde a gente não sabe valorizar o próprio ativo que o clube tem. Então o Palmeiras ontem começou o jogo de semifinal de Libertadores com 2 jogadores da base e terminou com 5. E o Cruzeiro hoje, num jogo de Série B, contra o poderoso Guarani, vai começar a partida apenas com um jogador da sua categoria de base. Então, na minha opinião, é um uso indevido, errôneo e, de certa forma, muito negligente do Cruzeiro para com a sua categoria de base. Enfim, meu pensamento é esse, queria saber da opinião de vocês. Use os comentários aí para deixar sua opinião, seu ponto de vista. Enfim, deixa o like, se inscreva e é isso aí. Tamo junto. Hoje tem live pós-jogo. Logo após o término da partida entre Guarani e Cruzeiro, a gente entra ao vivo aqui pra gente poder trocar uma ideia sobre o que foi a partida, beleza? Forte abraço a todo mundo, tamo junto, é nóis.